pessoal, mais uma vez aqui com vocês, é um prazer muito grande. Hoje eu vou falar para vocês das leis sistêmicas e o equilíbrio da vida segundo o alemão Bert Helling. Para Bert Helling, para que um relacionamento, para que a vida se flua de maneira adequada, não basta só amar, não basta só trabalhar, estudar e conseguir as coisas. É preciso esse amor estar em ordem. E ele observou essas três leis, que são hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber, que são necessários para que a nossa caminhada, para que a nossa existência seja leve e feliz, sem repetir fatos desagradáveis da nossa história. Para que nós possamos prosseguir com essas leis, nós precisamos primeiro conhecer a nossa história, as nossas raízes, saber de que linhagem nós fomos criados. Porque se eu recebo nas minhas mãos uma planta que está morrendo, murchando, se eu jogar água nas folhas dela não vai adiantar nada. Eu preciso trabalhar as raízes, porque eu vou falar primeiro da lei da hierarquia, porque é uma lei muito importante e ao longo da minha fala, vocês vão entender como que nós quebramos essa lei por falta de conhecimento. Então, existem as três leis, a hierarquia, que é a da ordem, o pertencimento, que é do vínculo, e do dar e receber. E hoje eu vou falar sobre a lei da hierarquia. Hierarquia, reconhecer que as pessoas mais idosas da nossa família são as principais e as mais importantes, porque se a família é do jeito que é, graças ao sacrifício delas. Reconhecer o nosso pai e a nossa mãe como os autores da nossa vida aqui nessa terra, como o elo que nos une ao sucesso, ao sagrado e à vida em abundância, porque se não fossem meus pais, eu não existiria. Então o objetivo do Criador, ao gerar a minha vida, era que eu tivesse vida plena em abundância. E isso nossos pais nos deram. Então eu preciso conhecer as minhas histórias, porque às vezes eu não estou vivendo a vida que eu quero. Eu fugi da minha origem, eu fugi da minha matriz original devido não conhecer os fatos da minha história. Qual que é a maior herança que um pai deixa para um filho? É o amor, o reconhecimento, é olhar nos olhos e falar: filho, estou aqui, conta comigo para o que der e vier, eu amo você do jeito que você é. Nossos pais não conseguiram passar essa herança para nós. Por quê? Porque eles também não receberam do sistema deles. Eles também têm uma história, mas a fonte da sabedoria infinita está jorrando dentro do nosso corpo e está esperando uma oportunidade para que possa ser lançada num terreno mais fértil do que o que nós estamos vivendo. Então, nós temos que valorizar, reconhecer pesquisas feitas. Durante o trabalho de pesquisa, nós observamos que a maioria das pessoas adultas não sabe o nome dos avós, dos bisavós, dos seus antepassados, da história da sua família. Tem muita gente que quer ocupar o lugar do pai. Hoje nós vivemos numa sociedade em que os filhos não mais reverenciam os pais, eles querem discutir de igual para igual. Muitas filhas estão ocupando o lugar da mãe, muitos filhos estão ocupando o lugar do pai, e aí emaranha e vai
atrapalhando toda a nossa caminhada, que deveria ser leve, deveria ser bela e deveria ser feliz. Então, nós temos que reconhecer primeiro de onde viemos, qual que é a nossa raiz, porque nós somos que nem a planta que, para realizar a fotossíntese, qual a parte da planta que absorve água e sais minerais para transformar o gás carbônico através da fotossíntese em oxigênio? São as raízes. Então, na nossa história, o que nós precisamos é olhar diferente para as nossas raízes, para a nossa história. Levar em conta a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, para que eu possa reconhecer e amar a minha história do jeito que ela é. Porque, segundo Jung, enquanto eu não tomar consciência dos fatos desagradáveis que aconteceram na minha história, eu vou repetindo, até que eu mude a forma de olhar para esse fato. Vocês observam que várias doenças se repetem na família, vários problemas familiares. Tem famílias inteiras que sofrem de uma mesma doença, que têm dificuldade nos relacionamentos, que têm dificuldade financeira. A família esforça, todo mundo trabalha, mas não consegue atingir o objetivo que eles tanto almejam. Isso porque estão inconscientes, quebrando as leis, a lei da hierarquia, as leis do amor, a ordem do amor. Então eu tenho que achar o meu lugar no mundo através do meu sistema familiar. Se eu me coloco no meu lugar, na minha posição de filha e depois de mãe, para o meu sistema de origem, eu vou ser sempre a pequena, meus pais vão ser sempre os grandes, porque foram eles que me deram a vida. Quando eu me tornei adulta, em que eu formei um outro sistema, aí eu me torno grande diante dos meus filhos, porque eles vão me chamar também de mãe. Eu jamais vou conseguir ser melhor do que minha mãe, nem maior do que ela, e nem melhor do que meu pai, nem melhor do que meus antepassados. Porque eu tenho essas informações e eu devo a vida, a força da minha vida está neles. Mas eu posso abrir mão das histórias deles, das dificuldades e fazer diferente. E eles vão ficar muito felizes e muito contentes se eu tiver uma vida próspera, alegre e feliz. Porque os pais se realizam mais nos filhos do que neles próprios. O filho é um projeto muito delicado e muito amado e muito querido dos pais. Então, os filhos sempre querem honrar os pais, apresentando que eles estão tendo uma vida melhor, uma vida mais positiva. Mas como eles vão fazer isso? Reconhecendo as dificuldades dos meus pais. Reconhecendo que eles queriam me dar essa herança de ser livre, de ser amada, de beber dessa fonte, mas eles não beberam. Como que eu vou fazer para beber? Nas constelações familiares deixa muito claro isso. Se não seguir essa ordem na minha família, se eu começar a me achar melhor do que meus irmãos, colocar no lugar do pai, ficar julgando a minha mãe, criticando a minha mãe, existe um laço invisível do sistema, uma força muito grande em que eu vou repetir depois a história triste e dolorida da minha mãe, até que eu reconheço que ninguém dá
o que não tem e que ela foi a melhor mãe que ela deu conta de ser. E olhando de uma maneira mais profunda, o ser humano muitas vezes também emaranha o seu sistema, porque eles quebram essa lei da hierarquia com eles mesmos. Eles começam a exercer esse papel de querer exercer o papel de mãe de todo mundo, que não tem, às vezes nem é do mesmo sistema, e aí eles esquecem deles. E aí eles começam a se sentir só, a sentir solidão e a ter depressão, a ter angústia. Então nós precisamos olhar e não quebrar essas leis. Eu fiz algumas perguntas aqui para saber se você respeita a lei da hierarquia. Você vai responder essas questões abaixo. Você sabe o nome completo dos seus avós e dos seus bisavós? Numa pesquisa feita em faculdades, em grandes faculdades públicas e particulares, eu fui com mais uns 3 colegas que estávamos terminando uma tese de mestrado, e nós pesquisamos na sala de aula quem sabe o nome completo dos seus avós. Gente, é assustador, mais de 90% das pessoas não sabiam o nome completo dos seus avós, não sabiam a história dos seus avós. Dos bisavós, quase 100%, foram muito poucos os alunos. Isso, alunos concluintes de cursos de direito, de medicina, de pedagogia, de psicologia e daí por diante. E eu peguei aqueles poucos que reconheciam, que sabiam o nome completo, que estavam vinculados aos seus avós, aos seus antepassados, e fui analisando a história deles. Todos já estavam super bem empregados, eram gestores dos seus próprios negócios, estavam felizes, estavam num relacionamento saudável. E aí nós fomos constatando como que Bert Helling tinha observado tão atentamente essas leis da hierarquia. A segunda pergunta: você costuma intervir nas discussões entre seus pais e tomar partido de um contra o outro? Olha, numa separação, quem mais sofre são os filhos, porque o filho, a mãe inconsciente coloca esse menino no lugar do pai e não quer que esse menino pareça com o pai, ela não quer reconhecer o 100% do pai que está ali naquele filho, e ela mesma critica. Filho, você está igual ao seu pai, amém, você está falando igual ao seu pai. Ah, eu pensei que seu pai tinha ido embora, mas não foi, ficou você. Não, você está chato igual ao seu pai. Com isso, ela está quebrando a lei da hierarquia. Ela está colocando o filho no lugar do marido, um exemplo. E tem vários outros exemplos. Filhos que são criados com os avós e fala: quem é minha mãe é minha avó. Essa é minha segunda mãe. Olha, vocês podem ter muito vínculo com as pessoas, com as madrinhas, com os avós, mas nunca colocar no lugar da mãe ou no lugar do pai. Porque criança quer mãe, quer colo, quer ser acolhida, quer ser ouvida e quer sentir amada. Se ela coloca um outro no lugar dessa mãe, do lugar desse pai, emaranhou todo o sistema. E a filha começa a julgar a mãe, fala: essa mãe é muito isso, se fosse minha mãe eu faria assim, se fosse minha mãe. Ela não sabe como que ela está emaranhando o seu sistema, porque ela está quebrando uma lei. E lei existe para ser cumprida. A lei universal que não é cumprida vai prender a minha alma, vai prender toda a minha história e vai prender todo o meu sucesso e a minha alegria de viver. A terceira, a pergunta que eu vou fazer para vocês e vocês vão pensar aí. Vejo meu pai ou minha mãe como mais fracos ou incapazes do que eu
ao ponto de buscar resolver seus problemas, mesmo quando não me pedem? É isso nas constelações familiares, é muito evidente. Quando o constelado acha que pode tomar as posições e as decisões no lugar da mãe e do pai. Às vezes o pai está lá velhinho, eles estão lá na casinha deles, com os móveis que eles gostam, com as coisas que eles gostam. E o filho acha que, por bem, que ele está fazendo bem, vai lá e troca esse móvel, troca esse sofá, sem tomar opinião com eles. Eles sentem profundamente isso. Eles se sentem desvalorizados e a pessoa acha que está fazendo bem para ele e está se tornando, quebrando essa lei, e o sistema dele com os filhos, com a esposa, vai sentir, porque o sistema precisa ser equilibrado. Se eu desequilibro ele aqui, se eu quebro essa lei, eu desequilibro. Então eu preciso reparar para poder equilibrar. Então, às vezes, eu vou repetindo histórias do meu pai, da minha mãe, numa roupagem diferente, mas do mesmo jeito. Se eu julguei a minha mãe, julguei o meu pai, no ato da separação, eu vou casar para separar, porque filho aprende a ser homem com o pai, e filha aprende a ser mulher, é com a mãe. Então nós precisamos amar a nossa mãe, reconhecer a história dela, parar de ficar cobrando da nossa mãe o que ela não dá conta de dar. Às vezes eu vejo, nós vimos aí nas constelações familiares, a dificuldade que a mãe tem de dizer eu te amo, mas ela está ali acolhendo, ela está ali cuidando da filha. E a filha com a maior dificuldade também de falar eu te amo, de aceitar do fundo do coração, de sentir amada, de sentir grata pela vida. E quando eu faço isso, emaranha todo o meu cérebro, toda a minha existência, todo o meu inconsciente, e a minha vida não consegue fluir da maneira que precisa. A quarta pergunta: mesmo quando me mostro em algum aspecto mais capaz do que meus irmãos mais velhos, acredito ser mais importante ou ter mais direito do que eles? Olha, irmão é equiparado comigo, eu não tenho mais poder do que eles. Principalmente os que chegaram antes de mim, eles têm precedência. Eu tenho informações deles no meu corpo. Eu não tenho o direito de chegar dando ordem, de chegar criticando, de chegar, mesmo que se eu for uma pessoa bem-sucedida, eu quero ajudar. Mas será que ele está querendo ser ajudado? A lei da ajuda, depois eu vou passar para vocês no momento oportuno, que nem sempre aquilo que a gente acha que é correto, que está ajudando o outro, está servindo para o seu progresso. Pelo contrário, muitas vezes vai causar inferioridade nas pessoas. Dependendo da forma que eu coloco, eu vou te ajudar. Eu ficar julgando meus irmãos, ai, que irmãos mais chatos, que irmãos mais enjoados, eu não quero convivência com esse irmão, eu estou quebrando essa lei da hierarquia. E quem tem que cuidar dos irmãos, quem é superior aos irmãos, é papai e mamãe. Eu não. Meus irmãos nasceram da mesma mãe e do mesmo pai, e fazem parte do sistema que é interligado e nada é separado de nada dos membros da família. Assumo para mim o papel de meus pais ao tentar ajudar algum irmão mais novo, ou procuro ajudar apenas como irmão quando necessário? Porque os irmãos mais velhos
cheio das boas intenções, quer ajudar a família. Mas eles vão assumindo o papel, às vezes, de mãe da irmã, mãe do irmão. Eu que vou pagar seu estudo, eu que vou fazer isso, eu que vou fazer aquilo. Aí o irmão começa a tomar as opiniões com o irmão, ao invés de ser com os pais. Isso também quebra a lei da hierarquia. Ao longo da minha vida, eu quebrei muito essa lei. E eu só colhi tristeza e sofrimento em relação a eles, em relação à família. Nós temos que ajudar se nós temos condições, mas é tudo conversado, é tudo na horizontal, juntamente com o pai e a mãe. O que vocês acham? Vocês estão de acordo? A gente não pode excluir o nosso pai e nossa mãe achando que não precisamos mais deles. Sim, chega um ponto da nossa vida que nós não precisamos mais deles. Eles não têm mais utilidade nenhuma para nós, mas a gente quer esses pais, mesmo lá dando trabalho, mesmo não cuidando nem deles mesmos sozinhos. Eu vejo muito aí nas constelações familiares o sistema emaranhado, a vida com dificuldade, porque os pais estão lá velhos, mas chega para o pai, vão tomar banho, está na hora de tomar banho. Isso não é forma de falar com o pai. Isso não é forma, isso é forma. Nem com criança a gente não fala dessa forma. Exige respeito. Nós temos que pedir a bênção para os nossos pais, para tudo que nós formos fazer. Mesmo que ele está lá, já morreu. Porque só morre o físico. Nós sabemos disso. As informações do nosso pai vai ficar no nosso corpo, no nosso físico para sempre. Porque está no nosso DNA. No nosso campo mórfico, que é assunto que a gente pode ver depois. Olho com respeito para os meus antecessores e reconheço a sua contribuição à empresa, mesmo que seu trabalho tenha se tornado obsoleto. Olha, gente, eu tenho observado muito, porque a gente que trabalha, que é dono de empresas, que somos empresários, muitas das empresas, 99,9% das empresas, que são sempre empresas familiares, quando os pais envelhecem e ficam incapazes de tocar a empresa, põem os filhos para gerenciar, para cuidar da empresa, ela vai à falência. Porque a empresa também tem a sua alma e ela também tem que obedecer a lei da hierarquia. O filho que entra, eu agora vou mudar tudo, porque minha mãe ou meu pai estavam desatualizados e ignoram o ponto que ele pegou a empresa, porque ele já pegou a empresa pronta. Ele não olha para esses pais com gratidão. Eles não reconhecem que se ele é tudo que ele é, graças aos pais, aquela empresa não anda como andava. Isso é nas constelações empresariais que eu faço, tá ali. O filho entra, excluiu o avô, os bisavós, a origem, ignoram a história da empresa, a missão da empresa, eles mudam. Eles chegam e mudam missão, mudam visão das empresas, sem levar em consideração o que a empresa era até chegar até aqui. Tento prevalecer julgando-me mais importante do que os filhos do primeiro casamento do meu marido ou da minha esposa? Os filhos do primeiro casamento têm os mesmos direitos que eu tenho, mas eles, hierarquicamente, eles têm mais direito que eu, porque eles chegaram primeiro. Eu tenho que respeitar o direito deles. O pai, a esposa ou o marido que veio do segundo casamento e não respeita, quer esconder dos filhos os direitos, as vantagens da vida boa que estão levando, isso vai minguando no sistema deles. Vai minguando. É como se ele estivesse tirando
de alguém que tinha mais direito, de alguém que chegou primeiro, de alguém que construiu tudo. Imponho mudanças ao ambiente organizacional e às rotinas de trabalho, sem escutar, reconhecer e valorizar aquilo que já havia de positivo, ainda que seja na intenção das pessoas mais antigas ou nos seus esforços. Também eu coloquei isso aqui porque eu observo muito as empresas indo para trás porque teve um gerente importante e o trabalho dele foi importante. O dia que ele foi embora, o novato que entrou ignora tudo e o patrão também, o dono da empresa. A empresa deve reconhecer todos aqueles funcionários que fizeram parte do seu quadro. Mesmo aqueles que saíram com raiva, brigados, a empresa deve fazer o máximo para encerrar o ciclo com amor, com gratidão, porque todos foram úteis e naquele momento eles fizeram valer muito a pena. Então nós devemos reconhecer tanto os nossos antepassados como os nossos futuros, os nossos antigos funcionários nas empresas, porque se quebrar essa lei, a empresa e a família não vão para frente. Nós vamos fechar por aqui a primeira lei, que é a lei da hierarquia, a lei da ordem. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E na próxima palestra nós vamos seguindo com a lei do pertencimento. Muito obrigada e até a próxima.